Estou extremamente preocupado com as pessoas que andam por aí dizendo que Putin está blefando. Ele não está blefando. Não há blefe nesse homem. Se você passar algum tempo ouvindo o que ele diz e observando o que ele fez um trabalho maravilhoso ao trazer a Rússia de um estado que estava em colapso completo para um estado que agora é um grande competidor por uma superpotência. Bem, temos um presidente muito bom no MIT agora. Mas antes desse novo presidente, esses caras eram criminosos. E quero dizer criminosos. Eles mentiram para o Congresso. Eles mentiram para todos os tipos de membros do público e do Congresso e tomadores de decisão no Departamento de Defesa. Tudo para conseguir dinheiro para sua instituição. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade. E hoje tenho o grande prazer de receber o Dr. Theodore Postol. Ted Postol é professor emérito de Ciência, Tecnologia e Política de Segurança Nacional no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Sua especialidade é em sistemas de armas nucleares, incluindo guerra submarina, aplicações de armas nucleares e mísseis balísticos. O professor Postol também é colaborador do Bulletin of the Atomic Scientists, que há muito tempo publica sobre os perigos da guerra nuclear e sua oposição à proliferação nuclear. Dr. Postol, Ted, é um grande prazer tê-lo aqui. Dr. Postol, Ted, it's a great pleasure having you on. É um grande prazer estar aqui. Assisto a muitos dos seus podcasts e aprendi muito com eles. Bem, muito obrigado por isso. Eu realmente te descobri apenas recentemente, mas pensei imediatamente quando te vi em outro programa que precisava te convidar para vir aqui, porque você é um daqueles acadêmicos que fazem pesquisas muito críticas, que podem ser usadas para o bem e para o mal, e que também assumem a responsabilidade pelo que o resultado de sua jornada intelectual produz. Você poderia talvez falar primeiro um pouco sobre por que você faz a pesquisa que está fazendo e por que está envolvido com o Bulletin of the Atomic Scientists? Bem, ao longo da minha vida, francamente estive preocupado com a violência. É difícil para mim saber exatamente quando isso se orientou para a violência internacional, mas certamente tem sido um interesse ou preocupação minha há muito tempo, certamente como um jovem adulto. Quando cheguei ao MIT, como estudante de graduação, estava essencialmente totalmente focado em aprender minhas ferramentas profissionais básicas e desenvolver um entendimento de física, que é no que fui treinado. À medida que me envolvi mais no MIT, tanto como estudante de graduação quanto de pós-graduação, descobri que muitos dos professores haviam participado do Projeto Manhattan, o projeto onde a bomba atômica foi construída. The project where the atomic bomb was built. At that time, these great men. Naquela época, esses grandes homens e mulheres ainda eram professores ativos, e vários deles realizavam seminários que começavam com os alunos, sabe, porque estavam comprometidos em ajudar a próxima geração a entender as questões. Através da minha experiência nesses seminários, que eram tanto pessoais quanto intelectuais, comecei a me preocupar cada vez mais com o problema das armas nucleares. Quero dizer, houve um incidente particular que me lembro em um dos seminários. Não tanto um incidente, mas um dos membros do seminário era um físico muito talentoso e brilhante. Seu nome era Philip Morrison. E sua área de ciência era basicamente ele estava interessado em estrelas, onde todas essas reações termonucleares, reações nucleares ocorrem. Ele contou uma história pessoal durante o seminário que realmente chamou minha atenção. Ele falou sobre chegar à estação de trem em Hiroshima após o ataque. Ele foi uma das pessoas enviadas para avaliar as consequências do ataque. Ele ficou surpreso, talvez uma palavra melhor seria chocado, ao ver corpos dispostos em uma área onde os padrões das roupas que usavam tinham sido queimados em sua pele. Lembro-me de pensar mesmo como isso era surpreendente.
how surprising it was. I mean, at that point I knew a little bit about weapons effects because I took it on myself. Quero dizer, naquele momento eu sabia um pouco sobre os efeitos das armas, porque decidi aprender sobre eles. Fiquei um pouco surpreso, simplesmente porque fiquei surpreso que ele não esperasse ver isso. A bomba atômica, que não era uma arma termonuclear, gera temperaturas extremamente altas, comparáveis à temperatura do interior do Sol, pelo menos por um intervalo de tempo muito curto na bola de fogo. É um volume de gás atmosférico, que superaquece uma bola de gás super quente. E então se expande violentamente para fora porque está muito quente no interior. Então, porque está quente no interior, sua pressão é muito alta em relação ao exterior. Its pressure is very high relative to the exterior. So it expands like a bubble underwater until it reaches a Então ele se expande como uma bolha debaixo d'água até atingir um tamanho em que a pressão dentro da bola de fogo é igual à pressão da atmosfera. E você obtém essa coisa chamada bola de fogo, uma bola de ar extremamente quente. Quando atinge esse ponto em que está no seu tamanho máximo, ainda está aproximadamente mais quente por cerca de alguns milhares de graus Celsius do que a superfície do Sol. Isso está ocorrendo, você sabe, em alguns casos a centenas de metros, quilômetros ou milhas de distância. Algo tão quente está irradiando uma quantidade enorme de luz e calor. O que acontece é que se você estiver vestindo uma peça de roupa, como, digamos, essa camisa, as partes escuras da camisa tenderão a absorver a luz da bola de fogo, enquanto as partes claras da camisa a refletirão. while the light parts of the shirt will reflect it. And if you're at certain distances, E se você estiver a certas distâncias, o padrão da queimadura, porque parte do material está absorvendo e pegando fogo, ou derretendo, se for um material artificial, e parte do outro material está refletindo, então não fica tão quente, isso queimará o padrão na sua pele. Ou se o material for translúcido, o que ocorreu em muitos casos, porque as pessoas estavam usando materiais leves, era verão. Então o padrão do material será queimado através do material na pele delas. E claro, isso é uma coisa horrível de se ver. Claro, sem dúvida. Quero dizer, quando dou palestras sobre os efeitos das armas nucleares, eu descrevo isso porque acho importante que isso não seja abstrato. Não estou tentando, sabe, não mostro foto após foto, mas mostro às pessoas como isso é, porque quero que entendam que isso é uma coisa real. Isso é real. E se essas coisas forem usadas em grande número, haverá muito desse fenômeno se manifestando em todos os tipos de ambientes. E o que achei um tanto surpreendente foi um homem que, obviamente, tinha preocupações profundas sobre armas nucleares, por sua experiência pessoal no Projeto Manhattan, e estava em um seminário comigo, décadas depois. Sabe, um jovem que, sabe, não sabia de nada. E ele fala sobre estar surpreso ao ver esse tipo de ferimentos horríveis nos corpos mortos das pessoas que foram mortas em Hiroshima. E eu disse a mim mesmo, meu Deus, esse homem estuda estrelas, certo? Ele estuda o Sol e todos os tipos de outras estrelas em nosso universo. E ele não estava preparado para ver esse fenômeno, que de alguma forma deveria ter sido esperado. Então, o que eu tirei dessa experiência foi que essas armas são diferentes de qualquer coisa que mesmo pessoas muito bem educadas que trabalharam nelas entenderam desde o início. E elas ainda são diferentes. Ainda não são bem compreendidas de muitas maneiras. Às vezes, ou frequentemente hoje em dia, ouvimos a comparação de bombas tradicionais em megatons e o impacto que elas têm em comparação com o impacto em megatons das bombas em Hiroshima e Nagasaki. E o que você está dizendo é que essa é uma comparação estúpida. Está errado. Bem, eu não sei se é estúpido, mas é errado. É baseado na compreensão convencional das pessoas sobre o que elas acham que um dispositivo explosivo faz. Um dispositivo explosivo típico, você sabe, os explosivos químicos, podem atingir uma temperatura de talvez 5.000 graus Kelvin, o que é bastante quente. Ele se expande rapidamente.
Mas isso não é. Você sabe, se você olhar no horizonte à noite, por exemplo, quando há peças de artilharia ou bombas explodindo, você pode às vezes ver um flash azul no céu noturno. Muitas vezes é vermelho também. E esse flash azul é o flash da frente explosiva real detonando, que é muito quente, 5.000 graus. Então, é azul. É próximo ao azul, mas então rapidamente se torna vermelho, e você tem essa bola expansiva de ar quente que pressiona o ar ao redor até que sua pressão seja igual à do ar circundante. Então, uma onda de choque é produzida pela rápida compressão do ar ao redor da explosão, e ela se propaga por conta própria. Agora, uma arma nuclear também cria uma onda de choque de maneira um tanto semelhante. Mas a onda de choque é muito menos destrutiva e perigosa do que o flash de luz que vem da explosão nuclear, porque as temperaturas que geram a bola de fogo começam em dezenas de milhões de graus, não 5.000 graus Kelvin. A luz e o calor geram incêndios a grandes distâncias. Por exemplo, em Hiroshima, basicamente a 1 milha de distância do fogo real, além das pessoas que tiveram o azar de estar na linha de visão da bola de fogo, houve incêndios iniciados em todos os lugares, e a cidade inteira queimou em uma tempestade de fogo. A tempestade de fogo foi um pouco menos intensa do que a que ocorreu em Dresden, porque a intensidade da tempestade de fogo, uma vez iniciada, é independente da forma como foi iniciada, seja por fósforos ou explosões nucleares. A densidade de material combustível no solo, a quantidade por unidade diária de material combustível, era menor do que em outras cidades como Hamburgo e Dresden. No entanto, a tempestade de fogo foi muito intensa e matou um número enorme de pessoas. O mesmo aconteceu em Nagasaki. Então foi, quero dizer, eu moro no país onde isso aconteceu, certo? Estou no Japão agora. E os japoneses se lembram disso muito profundamente. É também onde você encontra esse ressentimento muito profundo, não contra os americanos, mas contra as armas nucleares. Um medo e ressentimento muito profundos em relação a esse tipo de sofrimento. Erzrad. Sim, você estava então envolvido com o Bulletin of the Atomic Scientists. O que você estava tentando fazer? E a história que você contou, suponho, é do início dos anos 70? Sim, teria sido dos anos 70, certo? E o Bulletin of the Atomic Scientists, eu acho, existe desde os anos 60. Certo, certo. Qual é a motivação dos físicos hoje que se envolvem nessa pesquisa, na pesquisa que pode produzir esse tipo de resultado? Varia. Quero dizer, escrevi regularmente para o Bulletin Atomic Scientists por cerca de 40 anos. Escrevi um grande número de artigos que foram destacados na capa do jornal porque eram considerados importantes e inovadores. Então meus artigos foram bem reconhecidos pelo Bulletin. Mas há alguns anos decidi parar de escrever para o Bulletin. Isso aconteceu porque o editor lá me prometeu que faria com que um artigo que escrevi, e que eu sabia que o deixava desconfortável, fosse revisado por sua precisão técnica, já que ele não tinha as habilidades técnicas para entender a precisão do mesmo. E a razão pela qual eu queria que fosse arbitrado era porque eu sabia que ele estava desconfortável com isso. Havia um artigo sobre as alegações de que houve um ataque com agente nervoso em Damasco e que o ataque com agente nervoso foi executado pelo governo sírio. Eu havia descoberto, através da minha pesquisa, que as evidências apontavam para um ataque indígena, que o ataque com agente nervoso foi quase certamente realizado por rebeldes contra outras pessoas inocentes em territórios controlados por rebeldes, para criar um ataque de bandeira falsa que então atrairia os Estados Unidos para o conflito sírio. Eu publiquei coisas fora do boletim, mas de qualquer forma isso ainda não é. Vou ser um pouco incorreto aqui.
expand on what I mean by Eu chamo isso de retórica política. E vou expandir sobre o que quero dizer com retórica política em breve. Aconteceu que depois que escrevi o artigo, ele não o revisou adequadamente. Ele me disse que foi rejeitado. Eu sei o que estou fazendo. Provavelmente sou a pessoa mais tecnicamente madura que escreveu para o Bulletin durante o período em que estava escrevendo. Fiz muito trabalho técnico avançado. Meus artigos eram construídos de forma jornalística para que não especialistas pudessem lê-los, mas havia muito por trás de tudo que eu escrevia. Então isso não me pareceu certo. Quando o pressionei, descobri que ele não havia revisado os artigos. Ele primeiro afirmou que, então eu queria ver os relatórios dos árbitros, porque eu disse, você sabe, você pede um árbitro. O árbitro escreve um relatório e então o autor responde ao relatório. O árbitro pode muitas vezes dizer que o artigo é bom, mas pode ter sugestões sobre como melhorar o artigo. Então eu estava interessado em vê-los. Bem, ele não conseguiu apresentar os relatórios dos árbitros. Depois, ele afirmou que os relatórios dos árbitros eram de alguma forma secretos. Bem, eu disse, você não pode ter relatórios de árbitros que são secretos. O propósito do relatório do árbitro é explicar ao autor como um artigo pode ser melhorado, por que um artigo não deve ser publicado, ou por que está incorreto. Esse é todo o propósito do processo de arbitragem. E ele não sabia o que dizer, então eu o peguei em uma mentira descarada. Depois ele começou a me insultar. Então eu disse, ok, se esses são os padrões científicos que o Bulletin aceita, estou fora. Eu não escrevo mais para o Bulletin. Você tem uma compreensão muito idealista do que o Bulletin é hoje. Aliás, 40 anos atrás não era assim. Passei por 40 anos do Bulletin e publiquei extensivamente nele. Hoje, é um jornal com pessoas que se veem como liberais bem-intencionados. O que é bom, eu também sou. Mas eles não têm respeito pela ciência que afirmam ter. Por exemplo, você pode encontrar artigos sobre mudança climática no Bulletin que são um completo absurdo. Are complete nonsense. No science behind them at all. Não há ciência por trás deles. E eu realmente discuti com o editor. Houve tensão entre mim e esse editor por alguns anos antes desse evento acontecer, porque eu tinha dito, sabe, você está publicando artigos, esses artigos não têm mérito científico. Se você quiser publicar algo sobre mudança climática, tudo bem, que seja revisado para que tenha mérito técnico. E claro, ele tem essa ideia religiosa sobre a Terra sendo destruída, o que, você sabe, é uma preocupação para todos nós. Todos estamos preocupados com esses fenômenos, mas ele não está interessado em fazer o trabalho árduo para entender o que é real e o que não é. E eu disse, bem, se o resto do boletim, sabe, eles têm um comitê consultivo de ciência. Eu estava tentando me comunicar com o Comitê Consultivo de Ciência, e você sabe, você recebe essas respostas desdenhosas do cara que estava no topo disso na época, um cara que mais tarde se tornou o presidente da Sociedade Americana de Física. Esse cara é uma fraude total, não faz nenhum trabalho. Simplesmente não há ciência por trás dele. Então eu realmente devo dizer que sinto que a organização foi tomada por um grupo de pessoas que querem fazer a coisa certa e que ocasionalmente fazem a coisa certa, mas não são cuidadosos. Não é um jornal que eu diria que vale a pena seguir se você for sofisticado o suficiente para entender o que é real e o que não é. Basicamente é isso. Vá em frente, desculpe. Desculpe. Eu só quero dizer que você está tocando em uma questão muito importante aqui, que eu não esperava que abordássemos. Mas isso é realmente importante destacar, porque a academia e a publicação de conhecimento na academia estão, na verdade, sofrendo um destino semelhante no momento, pelo menos em nossos hemisférios, como na Europa e nos Estados Unidos, assim como o jornalismo em geral. Existem pessoas com boas intenções, cujos sentimentos morais predominantes acabam suprimindo uma investigação honesta
sobre o que realmente está acontecendo no terreno. E vimos isso com a guerra na Ucrânia, com a cobertura sobre ela. Vimos isso em muitos casos diferentes. Vemos isso em como certas partes da mídia sentem a necessidade de apresentar o genocídio em Gaza, de uma certa maneira ou não. E isso permeia a academia no momento. E estou bastante chocado ao saber que o Bulletin of Atomic Scientists está realmente... Bem, não é tudo. Well, it's not the whole thing. I mean, there are people who are responsible among them, but nobody's willing to Quero dizer, há pessoas responsáveis entre eles, mas ninguém está disposto a se levantar e fazer a coisa certa. Não há coragem. Esse é outro problema. Você tem pessoas que, quando sabem ou deveriam saber melhor, não mostram coragem nem discernimento. Então, sabe, me vi agora, sabe, houve um grande escândalo, sabe, dentro dos círculos acadêmicos. Quem se importa com isso? Mas publiquei um artigo em uma revista chamada Science and Global Security da Universidade de Princeton. Estive no conselho da Science and Global Security por 30 anos, desde que a revista começou. 3 dos editores dessa revista são ex-alunos meus, então mentorei todos os 3. Alright, so I mentored all 3 of these guys. I had a very tough time with the article because Tive muita dificuldade com o artigo, porque eles estavam muito preocupados. Era politicamente incorreto. Foi sobre outro evento na Síria, onde foi alegado que houve um ataque com agente nervoso em uma pequena cidade chamada Khan Sheikhoun, o que, é claro, resultou na administração Trump disparando mísseis de cruzeiro em Damasco como punição por isso. As evidências lá mostraram de forma inequívoca que o ataque com agente nervoso não havia ocorrido. A explicação para o ataque com agente nervoso era simplesmente falsa. E pudemos mostrar isso. Fizemos cálculos de computador, uma cratera, que eles disseram ser a fonte de uma liberação de agente nervoso, só poderia ter sido produzida por um dispositivo explosivo, basicamente um foguete. Havia uma ogiva de foguete que atingiu o solo. E fizemos um cálculo no computador, um cálculo em supercomputador, e derivamos a forma e as dimensões exatas dessa cratera. Esse foi um cálculo muito sofisticado que fizemos. E claro, naquela época havia esse cara, o nome dele é Higgins. Ele era de uma organização chamada Bellingcat, sabe? Ele era um cara, ele não sabia nada. Ele aparece e todos os outros, eu não sei em primeira mão, mas muitas pessoas que estavam investigando ele, sabe, ele era financiado pelo Atlantic Council, que não é uma organização independente. The Atlantic Council, which is not an organization that's independent, and there were indications that MI6 was involved. E havia indicações de que o M6 estava envolvido em financiá-lo. Had no technical knowledge. E ele não sabia de nada. Quero dizer, ele literalmente não tinha conhecimento técnico. Meu colega e eu tentamos nos envolver com ele de maneira bastante, você sabe, como acadêmicos. Não estou tentando provar nada para ninguém. Estou tentando entender qual é a verdade. Se estou errado, aprendo algo e corrijo o que estou dizendo. Então esse cara estava por aí fazendo uma campanha contra mim. Outro ex-aluno meu, que está na George Mason University, colocou na cabeça que eu perdi a sanidade, literalmente. Então ele está circulando cartas pelas minhas costas para pessoas na comunidade dizendo que eu perdi a sanidade e que produzi esse artigo que não tem mérito. E embora ele mesmo não saiba de nada, esse cara não sabe de nada. E o que acontece? Esses 3 ex-alunos meus recebem cópias dessa carta. Agora, se eu recebo uma carta dizendo que Pascal é isso ou aquilo, e você sabe, são todos os tipos de coisas terríveis sobre ele, quer eu te conheça ou não, a primeira coisa que faço é enviar essa carta para você, porque eu digo, se você não viu essa carta, se não é uma carta pública a qual você tem a chance de responder e está sendo circulada pelas suas costas, você tem o direito de saber sobre isso. You have a right to know about it. I'm not participating in stabbing people behind the back. Não vou participar de apunhalar pessoas pelas costas. Bem, acontece que todos os 3 dos meus ex-alunos estavam cientes dessa carta. Eles aparentemente discutiram sobre isso e, com base nas discussões que tiveram, decidiram não publicar o artigo, que já estava em provas de página.
Ia ser publicado dentro de 1 ou 2 semanas. Eles decidiram retirar a publicação do artigo sem me dizer o porquê. Descobri através de um colega o que havia acontecido e os confrontei sobre isso. E eles meio que disseram, bem, você sabe, estamos fazendo o melhor que podemos. Mas isso é uma calúnia comum. É apenas uma maneira tão simples de caluniar as pessoas pelas costas. Bem, eu escrevi para a chefe da escola Wilson, e ela me respondeu com algumas bobagens sobre, bem, você sabe, liberdade acadêmica, besteira, sabe? Quero dizer, os acadêmicos têm a capacidade de transformar qualquer tipo de comportamento absolutamente antiético em algo que tem a ver com liberdade de expressão. Não há ninguém que seja mais defensor da liberdade de expressão do que eu. Arrisquei minha carreira muito cedo, lutando contra o governo dos Estados Unidos, quando acusou uma publicação de divulgar o segredo da bomba de hidrogênio. Eu estava na equipe do laboratório do Departamento de Energia e escrevi uma declaração que desempenhou um grande papel em destruir o caso do governo contra essa revista. E eles vieram atrás de mim depois. Eles tentaram me demitir do laboratório, do governo. Então ninguém vai me dizer que eu não tinha estabilidade naquela época. Eu não era um membro titular de uma faculdade no MIT. Eu era um membro da equipe no Argonne National Laboratory. Não me diga que você tem estabilidade e está protegido. Quando eu não estava protegido, fiz o que achava certo. E aqui, esses 3 alunos meus, eles dizem, bem, você sabe, estávamos tentando fazer o nosso melhor. E minha atitude foi, você não fez o seu melhor. Porque, antes de tudo, independentemente de você acreditar ou não no que estava nisso, você sabe, um deles disse, bem, nós não acreditávamos. O que você quer dizer com não acreditavam? Você teve isso, você olhou para isso, você discutiu isso, parecia fazer parte do processo de arbitragem, porque com base nas suas discussões, você decidiu retirar a publicação do artigo. Então eu renunciei ao conselho. Quero dizer, eu estava no conselho quase mais tempo do que essas pessoas estavam vivas. Mas eu não ia. E claro, eles me escreveram cartas implorando para eu voltar. E eu disse não, não vou fazer parte de uma organização que afirma ser uma organização acadêmica séria e independente, baseada em padrões acadêmicos, e continuar nesse papel fingindo que nada aconteceu aqui. Isso foi uma calúnia descarada. Eles pediram desculpas a você? Não, eles nunca pediram desculpas. Eles apenas, bem, disseram que sentem muito, mas você sabe, nunca disseram que estávamos errados. Nunca disseram que estávamos errados. Eles mantiveram sua decisão, o que estava bem. Se eles querem manter sua decisão, eu tenho que manter a minha. Eu não vou fazer parte disso, sabe? E como posso considerar esses estudantes amigos e colegas? Certamente não são amigos, nenhum amigo faria isso. Como eu disse, se eu não te conhecesse de jeito nenhum, se eu só soubesse seu endereço e recebesse uma carta desse tipo, eu a enviaria para você. Eu diria, isso não é adequado. Isso é calúnia, como você diz, difamação. Isso é o que eu tenho enfrentado. Eu não quero chorar, sabe, porque sou um adulto, sou capaz de enfrentar as coisas. Mas esse é o tipo de ambiente que os chamados liberais produziram. E se você quiser, acho que é por isso que os democratas perderam esta eleição para Trump. Acho que podem conectar isso ao mesmo tipo de mentalidade. Este é um grande problema, sabe? Porque a fantasia é que o Ocidente liberal tem seus padrões, e esses padrões se sobrepõem a qualquer opinião pessoal das pessoas. E você tem uma imprensa livre, que publicará qualquer coisa que seja verdadeira e enfrentará o poder. E você tem a academia, que sabe, confia na ciência. A ciência é absoluta, é infalível, o que é uma ideia estúpida em primeiro lugar, certo? Mas também é objetiva, e você só precisa entender. E então, a sociedade funcionará como uma máquina.
E o que está acontecendo atualmente, pelas próprias pessoas que pregam isso, é que elas fazem exatamente o oposto, de uma maneira muito desagradável, que agora está se tornando tão transparente, que muitas pessoas estão ficando altamente desiludidas com isso. Bem, eles deveriam fundamente desiludidos com isso. Rizzi, A comunidade. Primeiro de tudo, eu tenho outro amigo, na verdade um amigo dos meus tempos de graduação, e ele continua vindo até mim e dizendo, você pode me ajudar a falar com fulano para arrecadar algum dinheiro porque acho que os cientistas não estão sendo ouvidos. E eu digo a ele toda vez que entro em uma... Quero dizer, ele é uma pessoa muito legal, ele realmente quer fazer a coisa certa. Mas eu digo a ele, sabe, a comunidade científica está cheia de pessoas que têm suas agendas, e os padrões éticos na comunidade científica não são o que você pensa. As pessoas dirão todo tipo de coisa que basicamente acham que podem fazer sem realmente trabalhar. Encontrei isso ao longo da minha carreira desde os primeiros dias. Quero dizer, se eu estava promovendo a distribuição gratuita de informações sobre armas termonucleares, quando o governo interveio e disse que o segredo da bomba de hidrogênio estava sendo divulgado por este artigo patético e não sério, o governo estava tentando estabelecer um precedente para a censura prévia de publicações. Basicamente, era isso que eles estavam fazendo. Não tinha nada a ver com segredos nucleares. Os segredos nucleares foram publicados em outros lugares, como mostrei no meu depoimento ao governo, o que fez com que o caso eventualmente desmoronasse. Mas é claro, fui atacado quando submeti esta declaração, porque estava preocupado em proteger a primeira emenda, o direito à liberdade de expressão. Mas em vez disso, fui atacado por não estar preocupado com a segurança nacional, quando na verdade, meu ponto era que a informação não era classificada. Bem, eu não poderia dizer que era classificada. Naquela época, eu não tinha autorizações. Tive autorizações mais tarde. Mas naquela época, nunca tinha trabalhado com informações classificadas. Mas minha posição era simples. Essa informação já está disponível para qualquer pessoa que tenha o treinamento técnico e o interesse para encontrá-la. Então, como isso pode ser uma publicação que simplesmente a torna disponível para uma comunidade não especializada, as pessoas que não podem explorar a informação? Se você é um não especialista, como pode explorar essa informação? Se você é um verdadeiro especialista e tem um programa de armas e um Estado-nação por trás de você, é claro que isso seria uma informação crítica, mas isso já é conhecido. Então, como isso é uma ameaça à segurança nacional? E eu fui atacado, sabe, por toda parte, por não estar preocupado com a segurança do nosso país. É incrível. Todos esses liberais, sabe, se veem como liberais. Hannah Arendt, a filósofa alemã que depois passou grande parte de sua vida nos Estados após a Segunda Guerra Mundial, disse uma vez que a segurança nacional era basicamente a raison d'être, a razão para os Estados Unidos conceberem sua própria existência, certo? Então isso se sobrepõe a tudo, incluindo a primeira emenda. E vemos isso até na Câmara, quando há essas audiências no Senado. Quero dizer, quando a CIA não quer responder a uma pergunta, eles simplesmente dizem que a segurança nacional se sobrepõe ao seu direito de pedir supervisão. E todo mundo foge. Ninguém os pressiona, ninguém os desafia. Deve ser secreto. Eles tomam o direito, com esta única frase, com estas palavras, de realmente anular qualquer tipo de supervisão. Mas podemos talvez, para a parte final desta entrevista, entrar em suas opiniões sobre a estrutura do sistema de segurança hoje em relação aos sistemas de armas que temos. Temos um tratado de não proliferação que diz que 5 estados com armas nucleares estão bem. Você pode ter isso: China, Estados-Unis, Rússia, França e Reino Unido, basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E então sabemos sobre mais 4 que as possuem, o que inclui Coreia do Norte, Paquistão,
Índia e Israel, é claro. E potencialmente África do Sul, embora não mais. Alguns deles desistiram. Agora, essa ameaça neutra com armas nucleares é algo que você acha que está desestabilizando ou realmente nos ajudando a não nos pulverizarmos? Como você vê o todo do... Bem, depende das circunstâncias. Well, it depends on the circumstances. It's both, I think, in some sense. É ambos, eu acho, de certa forma. Em última análise, quero dizer, John Mearsheimer, por quem tenho nada além de respeito irrestrito, só para deixar claro, em um ponto, John estava, não sei se ele ainda diria isso incidentalmente, mas em um ponto John estava argumentando que todos deveriam ter armas nucleares, porque isso impediria guerras, sabe? Porque as pessoas não as usariam. Minha preocupação com esse argumento, meu desacordo com ele desde o início, foi que o problema é que você está assumindo atores racionais em todos os casos, e atores racionais que também têm informações completas. E é muito fácil estar em uma situação onde, mesmo que você seja um ator racional, você não tem as informações corretas, ou tem informações enganosas. E isso pode levar ao uso de armas nucleares e a uma escalada indesejada. Portanto, o fato de todos terem armas nucleares não leva necessariamente a um mundo mais seguro. Nesse sentido, eu discordo. Não quero atribuir isso a John, porque ele pode concordar com o que estou dizendo, mas não acredito que o mundo seja um lugar mais seguro com todos tendo armas nucleares. Por outro lado, o fato de tanto os Estados Unidos quanto a Rússia terem arsenais nucleares muito grandes provavelmente impediu que esta guerra na Ucrânia escalasse para uma guerra geral. Provavelmente. Ambos os lados têm sido muito cuidadosos quanto a isso. Estou extremamente preocupado com as pessoas que andam por aí dizendo que Putin está blefando. Ele não está blefando. Não há blefe nesse homem. Ele é um estrategista muito bem pensado. Você não precisa gostar dele. Você não precisa concordar com suas maneiras de tratar adversários políticos na Rússia. Mas Putin, não há dúvida, se você passar algum tempo ouvindo o que ele diz e observando o que ele fez um trabalho maravilhoso ao trazer a Rússia de um estado de colapso completo para um estado que agora é um grande competidor por uma superpotência. E você não pode descartar um cara apenas observando e vendo como ele conduziu os negócios desde 1999 ou 2000. Este homem não blefa. Ele sabe o que está fazendo. Ele é muito conhecedor. E quando ele diz que todos devemos nos preocupar com o fato de que armas nucleares podem ser acionadas, ele fala sério. E pessoas que simplesmente dizem, bem, você sabe, guerra nuclear não é tão ruim, blá blá blá. Eu acho isso extremamente perturbador. Quero dizer, parte da razão pela qual me envolvi em discussões na internet foi porque me senti muito preocupado com isso. Comecei a escrever cartas para as pessoas e, você sabe, através de uma série de acasos, as pessoas começaram a me pedir para dar palestras. Mas um dos meus principais objetivos era assustar as pessoas com a verdade. E não assustá-las com afirmações exageradas, mas com a verdade. Eu simplesmente acho que as pessoas levam isso muito levianamente. Estou muito, muito grato a você por fazer isso, porque minha análise leva ao mesmo ponto. Este tipo absoluto de esta falha de análise do perigo real em que estamos e fazer pouco caso de um Estado com armas nucleares, enquanto ao mesmo tempo se intensificam os tambores de mais guerra, dizendo que tudo o que precisamos fazer é disparar mais foguetes dentro da Rússia para fazer o sistema colapsar. Isso é o auge da irresponsabilidade. E isso precisa, pelo menos, ser discutido. Se isso é o que nos mata, pelo menos ter a discussão sobre isso. Bem, eu acho que a comunidade acadêmica em geral tem exceções. Claro, como John Mearsheimer, ele é um produto do mundo acadêmico. Ele é apenas um grande, grande estudioso. Quero dizer, não há dúvida sobre isso. Mas quando olho para, digamos, esse cara Mike McFaul, eu o vejo, sabe, atualmente não estou em... Você acha que estou em Boston, mas na verdade estou na Califórnia.
Minha esposa e eu temos uma segunda casa. Eu estava em Stanford antes de ir para o MIT, então mantivemos nosso lugar. E assim dividimos nosso tempo entre Palo Alto e Boston. E sabe, então vejo esse cara, Mike McFall, no Centro de Segurança Internacional que eles têm aqui em Stanford. E ele não tem conhecimento de nenhum tipo, ele apenas fala. Eu entrei numa discussão com ele em janeiro deste ano. Avdiivka estava sendo atacada pelos russos nesse assalto horrível, que os russos estão lutando como uma guerra pela sua sobrevivência na visão deles. Então, é uma matança horrível de pessoas de todos os lados. E esse cara tem um seminário e ele não sabe que isso está acontecendo. Ele não sabe que a Ucrânia está no processo de perder a guerra. Então eu disse a ele, como você pode não saber disso? Ele diz, o que você espera que eu saiba de tudo? Do que você está falando? Você deveria ser um acadêmico. Você vai à televisão defendendo essa guerra e não sabe que pessoas estão morrendo e o que está acontecendo na guerra. Ele diz, bem, você sabe, isso foi a melhor parte de todas. Ele diz, bem, para mim, você sabe, eu realmente quero me livrar de Putin. Então eu disse, Mike, como você vai fazer isso? Quer dizer, você afirma ser uma pessoa de políticas. Você acabou de me dizer um objetivo de política. Como você vai fazer isso? Ele diz, eu não sei. Eu digo, então você está proclamando um objetivo de política e não tem ideia de como implementá-lo. Como você pode afirmar que é um indivíduo responsável? Ele diz, bem, você só precisa ler meus livros. Eu disse, eu li suas coisas, é um absurdo. Não é nenhuma má erudição. Não atende nem ao padrão de má erudição, na minha opinião. E esse é um cara, ele está em Stanford, que é considerado uma universidade de primeira linha. E sabe, se houvesse algum padrão de excelência acadêmica, ele não estaria naquele corpo docente, na minha opinião. É engraçado. Isso nos leva de volta ao ponto de partida, ou onde estávamos antes, porque temos esse problema. Vivemos nesse ambiente de criação de informação, e sabe, eu não chamaria de conhecimento, mas um ambiente de criação de informação, do qual as universidades fazem parte. E um dos incentivos é simplesmente acenar para qualquer pessoa importante de terno e gravata, e então você mesmo poderá subir nessa escada. Agora, felizmente, temos, também no jornalismo e na academia, algumas pessoas que se opõem a isso. Mas, se você é um jovem cientista, se está no final dos 20 ou início dos 30 anos, você tem um problema real, certo? É como você sequer consegue subir. Então, qual é a sua recomendação para jovens cientistas que realmente têm coragem? Fui procurado por jovens cientistas e lamento muito dizer o que digo a eles. Basicamente, digo para não fazerem isso. Eles vão te destruir. E a razão pela qual digo isso é porque passei por isso, e eles tentaram me destruir. Tive muita sorte. Quero dizer, tive uma esposa que esteve ao meu lado em todas as dificuldades. Muitas pessoas que são denunciantes perdem seus casamentos. E minha esposa, ela simplesmente ficou ao meu lado. Deus sabe porque ela me ama tanto. Não consigo entender, mas ela ama. E ela é uma pessoa de caráter incrível. Mas sabe, eu tive sorte. E então eu, escapei do machado em várias situações antes de me tornar um membro titular de uma faculdade. Eu era professor em uma instituição de primeira linha. A instituição veio atrás de mim, mas eu tinha alguns advogados muito bons. E isso me protegeu dessa grande instituição, o MIT, que quer te dizer que é uma grande instituição liberal pela verdade. Não, eles não são. Bem, temos um presidente muito bom no MIT agora. Mas antes desse novo presidente, esses caras eram criminosos. E eu quero dizer criminosos. Eles mentiram para o Congresso. Eles mentiram para todos os tipos de membros do público e do Congresso e tomadores de decisão no Departamento de Defesa, tudo para conseguir dinheiro para sua instituição. Eles sabiam que o que estavam dizendo às pessoas era falso. Não é que eles estivessem errados. Isso é diferente. Você pode estar errado. Eles sabiam que estavam dizendo coisas falsas para conseguir dinheiro. E você sabe, essa era a minha instituição, o MIT.
E eles tentaram me tirar do corpo docente porque eu os denunciei por isso. They tried to get me off the faculty because I called them out on it. Com toda essa desilusão em relação às instituições, ainda assim, se há pessoas que querem se opor a isso, mas também não querem arruinar suas vidas, existe um espaço, existe uma maneira de oposição silenciosa, de reunir forças sem se tornar um alvo. Well, I think you first have to get tenured. That's what I Bem, eu think. acho que primeiro você tem que conseguir a estabilidade. É o que eu digo às pessoas. Consiga a estabilidade. E também certifique-se de conhecer pessoas que conhecem bons advogados, porque a estabilidade não é suficiente hoje em dia. Essas instituições têm esses contratos, e os contratos são difíceis de quebrar a menos que você tenha um bom advogado. Caso contrário, eles vão te dizer qualquer coisa. Sabe, quero dizer, meu reitor, deixe-me te contar, Deborah Fitzgerald. Oi, Deborah. Ela me escreveu uma carta em um ponto dizendo, sabe, cada segunda frase era uma violação de um direito civil ou de um contrato de estabilidade que eu tinha. E ela era tão estúpida, e a instituição era tão negligente que quando entreguei a carta a um bom advogado, o advogado disse, eles estão com problemas. Não você. Eles estão com problemas. They're in trouble. Not you. They're in trouble. We got them on almost everything. And, Pegamos eles em quase tudo. E você sabe, por que ela e a instituição acharam que poderiam escapar com isso? Porque o membro médio do corpo docente diz, oh, você está fazendo isso comigo. Estou com medo porque os acadêmicos tendem a ser covardes. Eles sentem que estão protegidos e falam o que querem até se encontrarem em uma situação em que talvez precisem mostrar alguma coragem. Sabe, eu dei muitas aulas. Eu costumava ensinar um monte de cursos sobre coisas estranhas. Eu tinha um curso que chamava de Tecnologia e Política de Armas de Destruição em Massa. Invariavelmente, o curso tinha uma mistura muito ampla de alunos. Na verdade, era muito divertido ensinar. broad mixture of students. It was a lot of fun actually to teach. So I'd have Então eu tinha estudantes do ROTC, você sabe, o Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, estudantes que estavam no Exército. E eu tinha pessoas interessadas em controle de armas políticas e desarmamento, e pessoas da indústria que tinham trabalhado em sistemas de armas e estavam assistindo ao curso para obter algum conhecimento, e até mesmo oficiais militares estrangeiros ou diplomatas que estavam em uma dessas. Você sabe, eu estava bem no meio de todas essas grandes universidades em Boston. E, você sabe, era um verdadeiro zoológico. Eu costumava brincar sobre isso, é um verdadeiro zoológico e era muito divertido. Mas, uma das piadas que eu sempre fazia à medida que entrávamos no curso, você sabe, ao nos aprofundarmos, eu diria, em primeiro lugar, minha primeira declaração para os alunos era que eles não deveriam se sentir reservados em trazer qualquer questão. Não importa o quão politicamente incorreta eles possam achar que seja. E ninguém nesta sala deve atacar uma pessoa que desiste. Essa é a única regra que você não pode violar. Em outras palavras, você tratará cada questão levantada com respeito e responderá a ela com uma resposta fundamentada e ponderada. Se você discordar, tudo bem, isso é bom, mas você precisa ser respeitoso, fundamentado e lógico, e trazer fatos para sua discussão. Nada pessoal é permitido nesses tipos de discussões, sabe? E as pessoas seguiam essa regra. Então, em um certo ponto, eles sempre diziam, depois de termos participado de alguns debates realmente acirrados, porque os oficiais sempre entram numa briga diferente com as pessoas que politicamente queriam acabar com isso. With the people who are politically want to get rid of it works very well. E você sabe, funcionou muito bem. As pessoas seguiram as regras. E então eu diria, bem, você sabe, a principal diferença entre um acadêmico e um soldado é que um soldado nunca abandonaria uma posição defendida sem levar seus feridos com ele. Essa era a minha visão. E todos os alunos riam, incluindo os acadêmicos, porque os acadêmicos entendiam do que eu estava falando. E você sabe, é um problema. Existem estudiosos que se levantam. Eu sei que John Mearsheimer aguentou muito. Não sei se ele aguentou mais do que eu ou menos do que eu. E conheço outros que aguentaram muito. Mas você sabe.
Quero dizer, apenas por meio de informações de segunda mão, me disseram que a reação e os ataques que ele recebeu por seu livro de 2006 sobre o lobby judaico, foram imensos. Eu sabia que isso estava acontecendo. I knew that was happening. Yeah, I could. Sim, eu pude ver isso. Eu sabia que estava acontecendo. Por favor, continue. Desculpe. Yeah, go ahead. I'm sorry. De certa forma, sabe, a ideia de que a academia é independente da política diária é apenas mais uma dessas ficções que também precisam ser desmanteladas para os estudantes e as pessoas que entram nela. Porque é um mundo cruel se você realmente tem uma consciência que deseja proteger. Well, students make a critical mistake. Bem, os estudantes cometem um erro crítico. Eu sei disso porque cometi esse erro como estudante. Você vê essas pessoas que você considera, corretamente ou não, em alguns casos é correto, como intelectos gigantes em suas profissões específicas. Isso não significa que eles são intelectos gigantes em outras coisas. Em outras palavras, ser um físico não significa que você sabe algo sobre política, por exemplo. Muitos desses caras acham que, se estivessem no comando do mundo muito melhor, bobagem, provavelmente seria pior. Mas, como estudante, você tende a confundir o fato de que algumas dessas pessoas são verdadeiramente intelectos gigantes em seus campos específicos com serem moralmente superiores. With being morally superior. And the moral superiority is not there. Sometimes E a superioridade moral não está lá. Às vezes está, às vezes não. Mas na maioria das vezes não está lá porque a arrogância desempenha um grande papel. Quando as pessoas são arrogantes, elas não ouvem pontos de vista alternativos. Elas não ouvem informações alternativas sobre as quais não aprenderam. Quero dizer, se você quer ver um idiota funcional total, deixe-me apenas ir a um idiota funcional. Olhe para Antony Blinken. Certo. Agora, Sr. Blinken, não há dúvida de que ele é um intelectual. Ele pode escrever. Ele pode falar com verdadeira gravidade se você quiser mudar sua voz e fazer parecer que você é realmente importante. Change your voice and make sound like you're really important. He can do those things, but he can't. Ele pode fazer essas coisas, mas não pode tomar uma decisão política que não seja negativa durante todo o seu mandato como secretário de Estado. Se meu objetivo fosse destruir a credibilidade dos Estados Unidos o mais fortemente possível, eu teria praticamente tentado fazer o que Blinken fez. Quero dizer, tudo o que ele fez está errado. Agora, como isso é possível? Você pergunta. O homem não é estúpido na definição simples do que é inteligência. Mas se ele é tão arrogante, e se ele tem a falha de caráter da arrogância, por exemplo, John Mearsheimer é um homem brilhante, mas ele não tem a falha de caráter de ser arrogante. But he does not have the character flaw of being arrogant. If you talk to him and you bring up a question that he hasn't considered. Se você falar com ele e levantar uma questão que ele não tenha considerado, ele responderá imediatamente. Ele não dirá, você sabe, blá blá blá, e ficará bravo com você. Ele continuará a discussão. Se você quiser chamar isso de debate, tudo bem também. É um debate que visa aprofundar o entendimento comum do problema que você está discutindo. Ele não está interessado em vencê-lo. Ele está interessado em aumentar o entendimento geral do assunto. E por isso eu considero um mensch. Você sabe, ele é um cara sério. Mas quando você sabe, Mike McFaul, sabe, é uma piada. Você não pode falar com ele. Mike McFaul, it's a joke. You can't talk to him. The first thing he says to you is, "Oh, you're calling me stupid." A primeira coisa que ele diz para você é, você está me chamando de estúpido. E eu digo, não, eu não estou te chamando disso. Eu realmente contornei isso. Ele me diz, você está me chamando de estúpido. Eu disse, eu nunca disse isso, Mike. Eu nunca te chamei de estúpido. O que estou dizendo é que você é imoral. Você é imoral porque está defendendo coisas que estão matando pessoas, e você nem sequer fez o mínimo para entender o que está fazendo e as consequências negativas do que está fazendo. E para mim isso é imoral. É tão simples assim. Mas eu nunca te chamei de estúpido. É tão patético, é tão infantil, mas não é incomum. Não é incomum de forma alguma. Sim, não, eu acho que você está completamente certo.
E também tem a ver com o fato de que pessoas que não são muito inteligentes não têm a capacidade de entender que não são. E então continuam. Sim. É uma questão de caráter. Inteligência é uma coisa extraordinariamente multifacetada. Quero dizer, eu acredito, não sei se isso é verdade. Não debati isso cuidadosamente com alguns dos meus amigos que são filósofos. Mas eu tenho essa crença de que se você tem certeza absoluta de si mesmo, há algo errado. Sim. Você deve sempre estar se perguntando, estou realmente certo? Você está sempre procurando a possibilidade, mesmo quando acha que está certo. Quero dizer, E considere o contrafactual. E se eu estiver errado? E se eu estiver errado? Considere essa possibilidade. E isso por si só ajudará você a entender se quer continuar nesse caminho ou se realmente quer ir e falar sobre isso. Absolutamente. Absolutamente. Mas as pessoas estão interessadas em fazer suas carreiras em todos os tipos de ideias bobas, porque muitas pessoas não têm muito bom. Quero dizer, lembro-me de um estudante que queria fazer uma tese sobre o que era? A arquitetura de bases militares. Era para ser... Bem, eu não participei desse projeto, mas eu disse, bem, posso entender porque isso pode ter algum interesse, mas não me parece um assunto muito profundo. É um assunto esotérico. Mas só porque é esotérico não significa que seja profundo. As pessoas confundem isso. Existem perguntas esotéricas que você faz que são profundas e significativas, mas também podem haver perguntas esotéricas que você faz que realmente não importam no esquema maior da estrutura intelectual, do nosso entendimento do mundo. E sabe, tudo bem, se você quiser fazer isso, talvez algo surja na sua investigação intelectual que acabe sendo profundamente, sabe, significativo. E eu não sou contra isso, mas acho que há uma diferença entre trivialidades esotéricas e algo que parece esotérico, mas tem um significado profundo e consequências para um maior conhecimento e compreensão. E há um ponto a ser feito aqui, para um estudo preliminar, ou apenas fazer essa pergunta, para que o aluno descubra ainda mais por que isso é importante. Ted, eu realmente gostei muito desta conversa. Chegamos à marca de 1 hora. E espero que possamos conversar novamente, porque este problema... Esse problema da academia é realmente importante agora. É um problema sério e está piorando em todos os lugares. Está piorando na Alemanha, está piorando na Europa Oriental. Não sei sobre a Rússia e os BRICS. Acho que fora do Ocidente, na verdade, ainda podemos ter alguma esperança. Mas no Ocidente, está piorando. Estou ficando sem conselhos para renunciar, no entanto. Você está livre. Eu estou livre. Aproveite a liberdade e conversaremos novamente. Ted, se as pessoas quiserem acompanhar seus escritos, você ainda publica regularmente em algum lugar onde as pessoas possam se inscrever? Tenho basicamente escrito. Fiz algumas coisas curtas para o Quincy Institute. Eles têm esse Responsible Statecraft. Fiz algumas coisas para eles. Mas tenho me concentrado principalmente em me preparar para podcasts. Para ser honesto com você, porque descobri que, para minha grande surpresa, essa é uma declaração honesta que estou fazendo, para minha grande surpresa, as pessoas estão interessadas no que tenho a dizer. Na verdade, quando você me escreveu, eu disse que não tinha certeza se tinha muito a dizer. Acho que você tem essas comunicações minhas. Então, sabe, são outras pessoas, estou apenas tentando ser útil. Fico feliz em saber que as pessoas estão interessadas nesses assuntos, porque, na minha opinião, são muito importantes. Mas, sabe, não tem um meio para isso. O que vou fazer é escrever para um jornal educacional, onde 5 outras pessoas leem. É melhor conversar. Substack. Publique seu próprio Substack. Publique você mesmo e deixe claro que essa é a sua opinião, que esta é a sua análise,
e então deixa as pessoas escolherem se querem ou não. E isso também é um caminho a seguir. E a propósito, sabe, eu continuo repetindo isso, mas a única coisa que ser gay me ensinou é que não contar aos outros sobre isso não melhora a situação. Então, pelo fato de deixar os outros saberem que estamos aqui, que discordamos e que não estamos de acordo com a onda que nos envolve, isso ajuda um pouco, pouco a pouco. Obrigado por sua honestidade intelectual. Obrigado pelo seu tempo, Ted Postol. I look forward to talking Dar o again. proletar conversão a mente serviço de que desperdício é maracões. Vamos, certo? No brir, tchau. Thanks a lot. Bye-bye.